Dia. Você não quer falar comigo hoje não, cara? Problemas técnicos aqui, mas tá. Acho que já conseguimos resolver. Já, né? Liga aqui, por favor. Não eu preciso da ajuda de ninguém, que vocês aqui no estúdio podem ficar tranquilos, eu me viro aqui sozinho, tá bom? Muito obrigado. José, meu amigo, vamos começar falando. Quem tem dor nas costas deve realmente ficar de repouso ou tem que continuar se movimentando assim? E isso seria a melhor opção na maioria dos casos, hein, José? O que você diz pra gente? Falar sobre ele, né, Daniel? Essa é uma das maiores mudanças da medicina nos últimos anos. Porque antigamente, né, a orientação ela era para a gente descansar, para ficar parado, para não fazer nada ou procurar fazer pouca coisa. Então isso já foi verdade, então, Zé? Isso já foi verdade. Então, antigamente, a recomendação dos profissionais da saúde, quando você tinha algum desconforto, alguma dor em determinada região do corpo, era realmente para você descansar, ficar em repouso e até mesmo, em alguns casos, repouso absoluto. Mas hoje a gente sabe que isso atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo. Vamos imaginar que a coluna ela é uma dobradiça de uma porta. Então, se ela fica parada por muito tempo, sem abrir e fechar, ela começa a endurecer, né? Ou seja, o corpo começa a perder função. Então, o movimento, a pausa de fora prolongada, ela nunca é aconselhável, a não ser se eu tiver uma fratura bem específica em determinada região do corpo, aí sim eu tenho que ficar parado por um determinado tempo. Mas, fora isso, o movimento ele é importante porque é com o movimento que a gente vai levar mais movimento para o corpo, o sangue vai circular melhor, os músculos vão se nutrir melhor, as articulações vão ficar mais lubrificadas e isso também acelera a recuperação. Certo. Zé, qual é a sua orientação, então, como fisioterapeuta, para quem está nos ouvindo agora, para o ouvinte difusora saber? Que tem dor nas costas, então você está dizendo que vai melhorar sim com a atividade física, mas deve ter aquelas dores que estão num grau tal que é melhor a pessoa parar e procurar um atendimento médico. Como diferenciar uma da outra, hein, Zé? Isso mesmo. Então vamos lá. Geralmente aquela dor que ela é mais incapacitante é aquela dor que ela não cessa mesmo com repouso, mesmo quando eu paro de fazer as minhas atividades do dia a dia ou as atividades físicas. Então, se essa dor, eu estou descansando, eu parei, fui dormir, no dia seguinte ela continua, é uma dor que ela precisa de uma atenção maior. Uma dor que ela não vai resolver por si só. Então, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar procurar um especialista para saber realmente o que está causando esse tipo de desconforto. Mas, mesmo assim, é importante a gente não dar repouso absoluto. Entendi. Zé, nesse assunto aí, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, então, quando sentem dor nas costas e decidem assim, vou esperar passar? Eu acho que até o senso comum, né? A pessoa acha que estou com dor, vou me deitar na cama e esperar a dor passar. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, então, quando sentem essa dor nas costas e fazem isso, decidem só esperar passar deitado na cama? Eu acho que um dos principais erros é justamente esperar passar, né? Então, semana passada mesmo a gente teve um caso bem parecido com o que você acabou de falar. A gente tinha uma cliente que ela estava agendada no horário específico e aí, uma hora antes, ela mandou mensagem dizendo que ia precisar cancelar porque que as dores nas costas tinham aumentado muito e ela ia esperar diminuir para nos procurar. Eu falei, não, é nesse momento que você realmente precisa vir até nós. Porque a grande maioria das pessoas ainda não entendem que o serviço da fisioterapia, ela trabalha diretamente na dor. Ou ela sendo intensa, moderada ou leve. Então, foi uma cliente que a gente conseguiu modular ela, trazer ela para a clínica e conseguiu resolver o problema dela. Mas se ela tivesse realmente ficado em casa, esperado a dor passar, talvez essa dor nem passaria, ela só ia se intensificar cada vez mais. Então, eu acredito que um dos principais erros é justamente, eu estou com dor na coluna, então as pessoas ficam com medo de se movimentar. Então, acaba limitando ainda mais aquela situação do movimento e aumentando o linear de dor dela. Então, nesse caso, realmente, esperar passar, o medo de se mexer porque eu posso sentir mais dor, é uma das principais causas que a gente tem de pessoas que aumentam o linear da dor por conta dessa falta de informação que elas ainda não têm direcionado para essa região específica da coluna. Entendi. Então, fortalecimento muscular ajudaria muito a prevenir novas crises de quem já sofre com isso, Zé?
Com certeza, fortalecimento muscular, ele ajuda não só para essas crises, mas para qualquer outro, né? Mas o que é importante, ele vem muito antes do fortalecimento muscular, porque quando eu tenho uma dor entalada na coluna, eu tenho um processo inflamatório, então eu já tenho musculatura estressada, sobrecarregada, possivelmente vai ter um estresse ali sobre as regiões dos ligamentos que são importantes, sobre a questão do trajeto do nervo que manda toda a informação ali para a coluna. Então, mais importante que fortalecer nesse início é a gente trabalhar com técnicas ali específicas para diminuir, para cessar essa inflamação ao curto prazo, para depois, ao longo prazo, quando tirar esse cliente da crise, a gente pensar em fortalecimento específico e depois, posteriormente, encaminhar ele para um educador físico para fazer um fortalecimento mais global. Entendi. Engraçado, José, né? Você falar isso, porque eu acho que a maioria das pessoas entende, acha, o leigo, né? Nós leigos, assim, a gente pensa que na maioria dos casos tá com essa dor nas costas, tá sentindo essa dor lombar, o repouso prolongado é que seria a primeira coisa para fazer a recuperação. E pelo que você está me dizendo, é o que atrasa, né? Zé, quais movimentos ou exercícios leves então costumam ajudar na recuperação? E se você indica alguma atividade assim para se evitar, pelo menos nesse início, nesses primeiros dias de dor. Tá, vamos lá. Nos primeiros dias, a gente aconselha a pessoa a fazer o que a gente chama de preferencialidade postural, ou seja, ela vai ficar em posições que vão ser mais confortáveis para ela. Então, se deitar de barriga para baixo vai fazer ela sentir mais dor naquele momento, então a gente costuma evitar que ela deite de barriga para baixo. E se deitar de lado vai ajudar a dor a minimizar ou sanar essa dor, que ela deixe de lado com mais frequência. Se passar muito tempo sentado vai levar mais desconforto, então evitar passar muito tempo sentado. É ficar fazendo aquelas variações posturais ali, não permanecer muito tempo na mesma postura por mais de 1 hora, tá? Levantar de vez em quando para estar se movimentando ali durante a casa, tá? Levantar da cama ou do sofá ou da cadeira a cada 30, 40 minutos. Fazer movimentos leves que o corpo sinta-se confortável para fazer e que ela não gere desconforto naquele determinado movimento. Entendi. Esses são uma das características principais que eles devem fazer nesse primeiro momento. Entendi. José, então, excluindo quem já tem alguma doença, assim, quem realmente já tenha, né, algo crônico na coluna, nas costas, né? A postura realmente, então, seria a principal causa da dor nas costas, a má postura? Eu tô excluindo aqui doença, tá? Quem já sofre com alguma doença, quem sofreu algum acidente, alguma coisa do tipo. Vou mudar minha pergunta. Qual seria a principal causa da dor nas costas? Quem não tem doença, quem não sofreu algum acidente, alguma coisa assim. Tem uma só? Você indicaria acima das outras? Olha, a gente não consegue apontar uma causa em específica, né? São multifatoriais, são múltiplas causas. Falar só uma aqui, eu acho que a gente estaria sendo equivocado, mas a questão de permanecer muito tempo na mesma posição é uma delas, tá? A questão da inatividade física, a questão de não ter uma boa qualidade de sono, uma boa ingestão de água, porque se a gente for parar para pensar que 95% do disco ali, a parte do disco que amortece o impacto da coluna é composto por água, então se eu não faço uma boa ingestão de água durante o dia, eu não consigo aumentar a longevidade desse disco. Então, a longo prazo, ele pode ir desidratando e gerando algumas alterações posturais. Mas, enfim, voltando à pergunta que você falou, hoje a gente traz muita questão da postura, né? Então, tem se falado muito a questão dos smartphones, de passar muito tempo aí no celular. Isso influencia muito, é um fator muito importante para dores na coluna, porém, ele não é o único de forma isolada. Então, como eu falei para você, são vários fatores, né? A questão do uso dos smartphones, a questão de sobrecarga de peso, a questão de inatividade física, né? A questão de uma boa noite de sono mal feita. Então, isso acaba realmente levando a vários fatores que eu possa vir a ter uma dor na coluna, não somente um. A gente não consegue apontar somente um. Por exemplo, a mochila que eu carrego durante o dia nas costas é muito pesada, então isso vai me gerar dor nas costas. Isso pode ser um fator, mas ele nunca vai ser de forma isolada. Certo, tá bom. Zé, que orientação prática você dá, então, para quem acordou hoje com uma crise de dor na lombar, hein? Tá, vamos lá. Então, se você acordou hoje, né, levantou da cama e sentiu aquela fisgadinha ali na coluna, o primeiro ponto é a gente identificar se isso é uma dor mecânica ou se isso é uma dor mais química,
Então vamos lá, o que seria uma dor mecânica? A dor mecânica é aquela que eu me movimento, trava. Se eu estou parado, eu não sinto. Já uma dor química, ela é uma dor que, independente de eu estar sentado, de eu estar deitado, de eu estar em repouso, ele vai continuar mandando informação de dor para mim. Então, se é uma dor mecânica, o movimento vai te ajudar. Então, se você agacha, tenta agachar para pegar alguma coisa do chão e está querendo travar, o conselho que eu dou é que você faça esse movimento. Isso mesmo, fazer um movimento que dói, que está gerando desconforto, mas de forma gradual. Então, eu vou agachando aos pouquinhos, tentando pegar lá no joelho, não precisa pegar nos pés, vai e volta, vai e volta. Sempre o exercício que está ali incomodando, o movimento que está ali incomodando, é o exercício que a gente tem que fazer em cima dele. Então, se eu levantar da cadeira me gera dor, é eu levantar e sentar por algumas vezes que vai fazer esse movimento destravar e ir embora. Já a dor química não, eu tenho que procurar já um profissional, um especialista, para tentar